Bem, vamos continuar falando sobre os gêneros discursivos, os gêneros informativos e para chegarmos então à notícia, que vai ser a primeira tipologia textual que nós vamos estudar. Nós já vimos que a língua, ela pode ser um código, mas ela também pode ser uma estrutura. Se a considerarmos como estrutura, então escrever bem é organizar o texto do modo que ele apresente uma coesão e coerência entre as partes. E a língua, finalmente, pode ser um discurso. Se pensarmos que ela é um discurso, nós não vamos poder prescindir de nenhuma das visões anteriores. Nós teremos que estudar a ortografia, a gramática, a estrutura textual. Por quê? Porque o discurso é o uso efetivo da língua, que se materializa em textos nos quais estão envolvidos valores, ideologia, cultura, objetivos de quem produz e de quem recebe esses textos, ou seja, estão presentes todos os elementos da situação comunicativa. Se nós temos uma abordagem de língua como discurso, como diálogo, é uma conversa infinita entre as pessoas ao longo da história da humanidade. Mostra que a língua é o fundamento da vida em sociedade. E daí nós tiramos que a língua, ela é sempre dialógica, ela está sempre construída social e historicamente. Aquilo que nós falamos é fruto, é produto de outras conversas, de outras falas, de outros discursos. Sem a língua como discurso, não existe sociedade, não existem relações humanas. Ao interagirem por meio da língua, os sujeitos sociais produzem discursos, ou seja, praticam ações verbais dotadas de intencionalidade. Dessa forma, o discurso nunca é um amontoado de palavras, mas sim está sempre aliado a uma concepção de linguagem como uma atividade interativa num contexto histórico e social específico. Quais são os gêneros do discurso ou o que são gêneros do discurso? Muito bem, gêneros do discurso são padrões textuais que são construídos socialmente e que se manifestam em textos, ou orais ou escritos. São utilizados em situação de interação social e apresentam uma estabilidade mínima quanto ao conteúdo, à estrutura e o uso de linguagem. A cada situação de comunicação corresponde um gênero de discurso. A O gênero implica uma ideia de matriz, agrupamento de elementos comuns, e sempre vai estar relacionado com a situação comunicativa, o contexto da sua produção, o público a que se destina, a sua finalidade, etc. Os gêneros discursivos são as características de cada tipo de texto, a maneira como ele é apresentado aos leitores, o seu layout, a sua forma de ser organizado. Por exemplo, vamos pegar o gênero literário, né, que nós já estudamos bastante nos últimos tempos. Conhecido desde a antiguidade, foi dividido pelos filósofos Platão e Aristóteles em três grupos: narrativo, épico, lírico, dramático. Tem como característica explorar o fictício e imaginário em uma linguagem figurada. O gênero epistolar, por sua vez, é uma forma de se relacionar com as outras pessoas por meio de uma conversa. Já o gênero publicitário alia mensagem e imagem para chamar atenção e convencer o interlocutor. E o gênero jornalístico, sua função é informar com linguagem simples e objetiva. Os gêneros e os textos. Segundo Bakhtin, que é um teórico, um linguista, um gênero textual é composto de três elementos. Agora, nós já não estamos mais falando em nível de discurso, mas sim de texto. Eu tenho que ter um conteúdo, ou seja, um tema a ser enfocado, um estilo, que vai ser dado através das escolhas linguísticas, o vocabulário, a sintaxe, o registro, se é formal, se é informal, que nós vamos fazer para dizer o que nós queremos dizer, para gerar um sentido desejado. E uma construção composicional, ou seja, uma forma, uma organização de estrutura do texto relacionados à coesão e coerência textual. Esses três elementos são indissociáveis, de onde se pode dizer que para cada conteúdo existe uma forma. O texto, portanto, é o espaço de concretização do discurso. É sempre uma manifestação individual do modo como um sujeito escolhe organizar esses elementos de expressão de que dispõe para veicular o discurso do grupo a que pertence. Lembrando que essa manifestação individual, ela está construída e embasada histórica e socialmente
pelos discursos anteriores dos demais indivíduos que compõem a humanidade. Os gêneros textuais, portanto, são os textos materializados que encontramos no dia a dia. O bilhete, um telefonema, um cardápio, uma receita, uma carta. Vamos pegar como exemplo o bilhete. Ele é um gênero textual porque ele guarda semelhança com outros, né? Carta, convite, cartaz, que por sua vez vão estar todos juntos, remetendo ao gênero epistolar, que remonta aos tempos bíblicos. Mas a função de todos esses textos é o mesmo. E aí nós temos 5 tipos de textos que podem estar permeando os diversos gêneros textuais. Texto narrativo. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e espaço, tem como estrutura apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, e nós encontramos exemplos como romance, crônica, conto, lenda. Os textos descritivos, eles vão relatar e expor uma determinada pessoa, objeto, um lugar, um acontecimento. São textos repletos de adjetivos, porque vão ajudar a descrever ou apresentar imagens a partir das percepções sensoriais do emissor desse texto. Por exemplo, os diários, os depoimentos, as biografias, notícia, currículo vitae, cardápio, anúncios classificados e os relatos. Os textos dissertativos e argumentativos, que nós já estudamos e já conhecemos bastante, aqueles encarregados de expor um tema e são marcados pela argumentação, pelo ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Estrutura tríplice, né? Tese, antítese e conclusão, ou apresentação, desenvolvimento e conclusão ou nova tese. Os exemplos de gêneros textuais dissertativos, a resenha, o artigo, o ensaio, a carta do leitor. Os textos expositivos, por sua vez, vão ter a função de expor uma determinada ideia por meio de recursos como as definições, conceituações, informações, descrições e comparações. Por exemplo, os seminários, as palestras, os verbetes, as palavras no dicionário, né? Os textos injuntivos, que também são chamados de instrucionais, são aqueles que indicam uma ordem, um modo que o locutor objetivo orientar e persuadir o interlocutor. Por isso, apresentam verbos no imperativo e nós temos como exemplos de gêneros textuais injuntivos propaganda, receita, regulamentos. Aqui nesse quadro, nós podemos observar os discursos, formações discursivas, domínio discursivo e gêneros do discurso, e os gêneros textuais que compõem esses gêneros do discurso. Por exemplo, no gênero jornalístico, que é o que nos interessa no momento, nós temos no gênero do discurso jornalístico alguns gêneros textuais: a notícia, a reportagem, o editorial, a crônica, a tirinho, o artigo jornalístico, a carta do leitor, a entrevista, a manchete. E lembrando que, dentro do gênero do discurso jornalístico, no gênero textual notícia, eu tenho um texto que é um texto expositivo, né? Esse texto, esse gênero textual é montado por meio de um texto expositivo. Algumas outras considerações, nós vamos estar trabalhando num arquivo que se encontra no site, na página, que vocês poderão ler e que está aí sim tratando especificamente da notícia. Nos vemos em breve, até mais.